Esta questão do crer em Deus, de ser povo de Deus ou de se perceber o povo de Deus, é uma questão que tem a ver com a soberania de Deus. Porque o que é ser povo de Deus? Não tem nada de especial em ser povo de Deus, porque na verdade todos somos feitura dele, todos somos criação dele, todos somos é, fruto da sua criatividade. Deus nos fez humanos, nos deu consciência, nos deu capacidade criativa, nos deu capacidade de negociar, de construir as nossas vidas. E nesse sentido, todos somos dele. Ele amou o mundo de tal maneira, significando que todos os povos, nações, todos os tempos e histórias, tudo pertence a ele. Mas por que essa expressão povo de Deus? É porque em meio a tudo que é dele, porque nele tudo subsiste, ele escolheu algumas pessoas para anunciarem às outras que não têm essa consciência de que todos somos dele, que não têm essa consciência do seu amor, que não têm essa consciência de que ele é o único Deus e ele quer se revelar. Ele escolheu algumas pessoas, ou por que não dizer povos, para anunciarem essa boa notícia, para dizer, olha, existe esperança, nós podemos restaurar a nossa humanidade nele. Mas isso não torna os anunciadores, os arautos, pessoas especiais. Isso, na verdade, é uma chance que nós temos em Cristo Jesus de irmos descobrindo os nossos irmãos, porque todo aquele que crê nele, todo aquele que chega a ele, ele jamais lança fora. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que os escolhidos não podem se arrogar serem escolhidos, porque nós somos escolhidos no sentido de que sobre nós pesa a sentença de anunciarmos o Evangelho, a revelia do nosso caráter. É importante que em contato com Deus, eu e você abracemos essa chance de mudar o nosso caráter. Mas se isso não é possível, ele que é o grande evangelista por excelência, ele vai, evangelista no sentido de ele é o grande anunciador das boas novas, ele vai anunciar a sua boa notícia aos povos, apesar das minhas imbecilidades e das suas imbecilidades, da nossa tendência de cair no erro de Israel, de ficarmos cultuando e adorando a nossa vocação. Porque ele nos escolheu para anunciarmos a boa nova, apesar de nós, através de nós, e também até mesmo quando a gente acha que tudo está perdido. Porque o que nós temos aqui no livro do primeiro livro de Samuel? Nós temos esse episódio onde a arca foi levada, o episódio termina com um filho do Finés nascendo e sendo chamado de onde está a glória do Senhor? Ou seja, a glória se foi, cadê a glória? E enquanto Israel vivia a sua penúria de ter perdido a glória, o seu fetiche religioso, Deus está que evangeliza precisamente os povos filisteus. Os filisteus tiveram encontro com Deus. Aquilo que para Israel era uma tragédia, para os filisteus foi um encontro inusitado. E Deus nem fica preocupado sobre como que esse evangelho é percebido. Os filisteus têm um encontro inusitado com Deus. E aí o que nós temos aqui? Em 1 Samuel, no capítulo 5, olha o que temos. Os filisteus tomaram a arca de Deus e a levaram de Ebenezer a Asdod. Saíram lá da pedra de ajuda, até aqui nos ajudou o Senhor, ou seja, a ajuda do Senhor parou aqui, e levaram para os seus territórios. Tomaram os filisteus a arca de Deus e a meteram na casa de Dagom junto a este. Levantando-se, porém, de madrugada, os de Asdod, no dia seguinte, eis que estava caído Dagom, com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Tomaram-no e tornaram a pô-lo no seu lugar. Levantando-se de madrugada, no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagom jazia caído de bruços diante da arca do Senhor. A cabeça de Dagom e as duas mãos estavam cortadas sobre o limiar. Dele ficara apenas o tronco. Por isso, os sacerdotes de Dagom e todos os que entram no seu templo não lhe pisam o limiar em Asdod até o dia de hoje, porque cabeças e mãos estavam ali, aquele lugar ficou consagrado para eles. Porém a mão do Senhor castigou duramente os de Asdod, e os assolou e os feriu de tumores, tanto em Asdod como no seu território. Vendo os homens de Asdod que assim era, disseram, não fique conosco a arca do Deus de Israel, pois a mão é dura, só a mão do Deus de Israel é dura sobre nós e sobre Dagom, nosso Deus. Pelo que enviaram mensageiros e congregaram a si todos os príncipes dos filisteus e disseram, que faremos da arca do Deus de Israel?
Responderam: seja levada a arca do Deus de Israel até Gate, e depois de cidade em cidade, e a levaram até Gate. Depois de a terem levado, a mão do Senhor foi contra aquela cidade com muito grande terror, pois feriu os homens daquela cidade, desde o pequeno até o grande, e lhes nasceram tumores. Vai dizer a tradição, e até outras versões da Bíblia, que esses tumores tinham a ver com hemorroidas, tumores nas regiões anais, e porque eles falam que eles acabaram sofrendo de disenteria, eles tiveram grandes dores de barriga. Né? Então enviaram a arca de Deus a Ecrom. Sucedeu, porém, que em lá chegando, os ecronitas exclamaram dizendo, tudo território filisteu, né? Transportar até nós a arca do Deus de Israel para nos matarem, a nós e ao nosso povo, porque esse Deus esquisito aí está ferindo as saídas dos nossos irmãos, né? Então enviaram mensageiros e congregaram a todos os príncipes dos filisteus e disseram: devolvei a arca do Deus de Israel e torne para o seu lugar, para que não mate a nós nem ao nosso povo, porque havia terror de morte em toda a cidade e a mão de Deus castigara duramente ali. Os homens que não morriam eram atingidos com tumores e o clamor da cidade subiu até o céu. A história vai continuar, mas hoje eu quero parar com você aqui, porque nós temos algumas pequenas verdades a pensar aqui. Uma primeira é isso, que a palavra do Senhor ela vai sendo anunciada apesar de nós, em meio a nós, por meio de nós, e também vai sendo qualificada na medida que a gente abraça as chances de mudança em contato com essa revelação eterna. E uma coisa curiosa nesse trecho que a gente acabou de ler, porque como que Israel ficou sabendo dessas coisas que aconteceram em territórios filisteus? Né? Se você quiser saber um pouquinho o que representavam os filisteus para Israel, eu vou deixar para você aí um vídeo onde eu conto essa história da origem dos filisteus, que eram povos misturados com povos semitas e cananeus e que representaram o suprassumo do espírito cananeu. Era um povo tecnologicamente avançado no que diz respeito principalmente às beligerâncias, às guerras, mas era um povo que virou um espinho no sapato de Israel. Mas era povo feito por Deus, seres humanos criados por Deus, e que também estava incluído naqueles povos que só conseguiriam entender a linguagem da salvação por meio da tragédia. Porque Deus tem compromisso em salvar as pessoas, mesmo que elas só consigam entender determinadas linguagens que elas mesmas cultivaram para si, para entenderem as divindades. De maneira que, se Deus estava ali transformando Israel, você pode assistir isso no vídeo de ontem, né, no vídeo anterior, quando a arca é levada para que Israel seja livrado das suas idolatrias. Por outro lado, aquele povo tinha uma imagem, os filisteus, eles tinham uma imagem enganosa sobre Deus, sobre a fé. E aí, estamos com objetos de culto de Israel. A diferença é que Israel conhecia o Senhor, não deveria ficar cultuando objetos de culto. Os filisteus não, eles não tinham conhecimento do Deus de Israel. Eles conheciam suas divindades, Dagon, por exemplo. E eles colocam essa arca no templo de Dagon. E Deus começa a falar com eles a linguagem que eles entendem. Então o primeiro passo é que a divindade deles fica envergonhada, porque a cabeça e as mãos, por algum meio espiritual, elas quebram. Mas como eles continuaram, né, com a arca lá, o que Deus faz? Começa a feri-los. Isso possivelmente é uma mensagem que talvez os estudiosos possam nos trazer alguma informação, porque eles ficaram feridos com tumores. Nós sabemos que aqueles povos tinham uma cultura, por vezes, orgiástica, né? Eram cultos recheados de muita prática sexual, sexo em grupo, sexo em culto, aquela coisa toda. Incluía, inclusive, essas relações sexuais que não eram necessariamente homoafetivas ou homossexuais, mas eram no sentido de serem violentas. E aí, o Deus de vocês patrocina essas orgias, sejam elas as que entravam do corpo ou as que saíam, aí é como se Deus estivesse ferindo as suas saídas. Tá. Esse Deus de Israel vai mostrar para vocês que o que sai do homem é problemático. Jesus vai dizer isso lá na frente, né? Não é o que entra pela boca que é o problemático, é o que sai do coração do homem. E no caso deles, o que sai do ser humano é que é problemático. E aí os caminhos das saídas de vocês ficarão feridos. Era como se Deus estivesse dizendo isso para eles.
numa mensagem que eles iriam entender. Foi uma mensagem vinda com essa mensagem do tumor, mas era a mensagem que aqueles filisteus conseguiam entender, porque é isso que eu, você e qualquer outro moralista em relação à religião precisamos entender. Deus é Deus, Deus é amor, Ele sabe falar a linguagem que os povos entendem. Eu e você ficamos assim, quem matou mais? Foi Deus ou foi o diabo? Nossa, Deus matou esse tanto de Israel e agora feriu os filisteus. Nossa, que Deus amoroso, assim vai dizer o ateu revoltado. Mas o crente apaixonado, não o cristão tradicionalista cristão, mas o crente que se relaciona com Deus, que sabe que Deus é amor e que sabe que o amor de Deus inclui o humor em algumas situações e o rigor em outras situações, porque Deus nos fez livre e Ele vai falar com a linguagem que a gente entende. E aí, nesse caso, o amor de Deus foi rigorosamente humorístico e humoristicamente rigoroso, porque eles ficam com as suas saídas entumecidas, ou seja, cheias de tumores, e eles ficam com as suas prisões de ventres, com as suas desinterias, com as suas hemorroidas à flor da pele, né? Outro dia mesmo o presidente brasileiro falou que eles estavam querendo a nossa hemorroida, com medo de ser pego pela Polícia Federal nos crimes familiares. E aí Deus pegou os filisteus pelas hemorroidas, digamos assim. Porque esse Deus que é amor é um Deus humorado ou bem-humorado, né? E nesse caso o humor passava pelo tumor para dizer para eles o seguinte: olha, Dagon não conseguiu livrar as saídas de vocês. Existe um outro Deus. E é claro, a Bíblia é a palavra de Deus, mas ela não é Deus, então ela vai retratar as idiosincrasias de Israel. Significando o quê? Deus castigou os filisteus. Deus nem castigou os filisteus, Deus se revelou aos filisteus na linguagem que eles conseguiam compreender. Essa é que é a verdade insuportável para os israelitas e para os crentes que acham que Deus tem um compromisso de destruir o mundo, porque Deus está magoado com o mundo, que Deus quer acabar com este mundo. Deus amou o mundo de tal maneira e ensinou que eu e você deveríamos ter cuidado com certo mundo. Qual mundo? O mundo que o crucificou, o mundo que historicamente o rejeitou, né? O mundo em relação ao qual Deus chamou aquelas pessoas de filhos do diabo, cegas, guias cegas, era um mundo das pessoas religiosas. Com este mundo a gente tem que tomar cuidado. De maneira que eu não estou nem falando aqui dos israelitas dos dias de Jesus. Estou falando que religioso até hoje tem uma tendência de matar aquele que nos traz a boa nova eterna. Tanto é que não só foi para os judeus, mas para os cristãos, o apóstolo Paulo vai dizer: cuidado para vocês não estarem crucificando novamente Jesus. E João vai dizer: olha, Deus é amor. Quem confia no amor de Deus não vai ficar com medo de Deus. Antes, o perfeito amor lança fora o medo, porque você sabe quem é que te ama e a quem que você está amando, que é o Senhor Todo-Poderoso, o amor em pessoa. Então, quando você confia nele, você sabe que ele estava restaurando Israel pela linguagem do terror e ele estava conversando com os filisteus pela via que eles conseguiam entender, que era a via do terror. Eles tinham os seus cultos, eles tinham as suas orgias e Deus falou com eles por meio daquilo que eles entendiam que era juízo. Mas essa história do escritor bíblico dizer que Deus estava punindo os filisteus, que a mão do Senhor foi contra os filisteus, não, a mão do Senhor foi a favor dos filisteus na linguagem que eles conseguiam entender. Então é isso, o evangelho estava sendo pregado, essas informações chegavam para Israel, porque os filisteus estavam ali, tinha gente que conseguia compreender o lado dos filisteus, tinha filisteus que conseguiam compreender o lado de Israel, né? Porque essa coisa, filisteus versus Israel, isso é a imagem, é como chega para nós. Para nós chega que tem uma guerra entre judeus e árabes, mas quando você vai lá no dia a dia, judeus e árabes se comportam muito bem uns com os outros. E assim acontecia. Por isso que essas histórias dos tumores, da divindade Dagon ter se quebrado diante da Arca do Senhor, chegou a Israel. Certamente tinha muitos filisteus que respeitavam, por exemplo, o profeta Samuel, a quem essas informações devem ter chegado. Porque o evangelho é isso. É Deus tratando as coisas do ponto de vista político e ideológico com rigor, mas Deus amando os indivíduos. Porque todo que invocar o nome do Senhor será salvo, seja israelita, seja filisteu. Então é isso que eu tenho para dizer para você essa noite. O Senhor está o tempo todo evangelizando. Por isso que no Apocalipse
João viu um anjo com o evangelho eterno para pregar. Porque Deus está o tempo todo evangelizando, apesar dos israelitas, apesar de como os crentes entendem essa mensagem, apesar de pastores pegarem esses textos hoje e tratarem-no de forma fetichista, amaldiçoante, né? Olha, a maldição dos filisteus vai recair sobre a sua vida. Nem tinha maldição aí, tinha salvação, tinha graça, tinha evangelização. Evangelização no sentido não de fazer filisteus se converter a Israel, mas anunciar aos filisteus, olha, tem um Deus aí que é melhor do que Dagon. Você vê que a arca vai voltar para Israel, mas não se diz que os filisteus passaram a adotar a religião de Israel. Eles nem conseguiriam fazer isso. Os filisteus só entendiam a linguagem do extermínio, porque eles só entendiam a linguagem de que eles iriam exterminar outros povos para se imporem, então eles tiveram que ser exterminados. Agora, em meio a tudo isso, está a salvação eterna do Senhor. E é isso que eu queria dizer para você. Como é que tem sido anunciado o Evangelho na sua vida? Porque aqui os territórios são separados. Tem Israel de um lado, os filisteus do outro. Mas entre nós, as coisas não são tão separadas assim. Tem muita gente que crê em Deus, mas tem uma mentalidade filisteia, aguerrida, que quer se impor sobre os outros, que usa Deus como desculpa. Ali, Deus feriu os filisteus nas suas saídas digestórias, nos seus aparelhos excretores. E entre os crentes tem um monte de crente que quer enfiar Deus nos dos outros. Essa é a verdade. Por mais que ela não seja apetecível à sua moral. Mas o que tem de crente que usa Deus como supositório nos dos outros, isso é que é uma grande blasfêmia. Por isso que Deus fala lá em Deuteronômio, é a mim que pertence a vingança, porque eu sei vingar com todo o amor que eu sou, porque eu nem me vingo, eu apenas revelo às pessoas quem elas são, eu revelo às pessoas o seu mau caratismo e elas se convertem. Agora vocês não. Vocês até para pregar o evangelho, vocês são raivosos. Vocês querem me enfiar no dos outros. Deixe isso comigo. E busquem-me e andem comigo. Essa é a palavra do Senhor. Então, o que eu queria dizer para você é isso, porque o texto foi escrito para fazer essa disputa. Viu? Os filisteus quebraram a cara com a arca da aliança do Senhor lá. Quer dizer, não perde a idolatria da arca nem quando ela foi embora com os filisteus. E a mensagem para mim e para você é outra. Olha, Deus não está nem aí para os seus fetiches. Que tal você passar a confiar nele e a se relacionar com ele e a invocar, ou seja, trazer a voz dele para dentro de você e evocá-lo na realidade. E ser entusiasmado, né? A palavra entusiasmado significa isso, é uma pessoa que está cheia de Deus. Não é se sentir Deus, mas é sentir-se graciosamente com o Emanuel, que é Deus habitando dentro desse ser frágil, barrento que somos nós. Que tal você se relacionar com Deus assim? E aí quem se relaciona com Deus assim, nem fica com raiva de filisteu, não. O Senhor se anunciou a eles. O Senhor falou com eles. Eles entenderam na linguagem que eles conseguiam entender. Mas o Deus que me amou, me ensinou também a desejar que Ele ame a muitos outros. Porque na casa dele há muitas moradas, estão entre israelitas, entre filisteus e entre cristãos brasileiros e do mundo inteiro. É isso. Não fique concentrado no suposto punitivismo do escritor bíblico. Concentre-se no fato de que Deus é amor. E que eu e você, a parte dos filisteus, tivemos essa chance de não precisar entender este amor via hemorroidas, mas um amor que vem via entendimento, que vem via crescimento, que vem via diálogo com a ciência. A ciência que te tira de Deus é porque você não ama Deus de verdade, porque nenhuma ciência deveria te tirar de Deus. No amor não existe medo. Na nossa relacionalidade com Deus não deveria haver medo nem da ciência, nem de uma escolha política consciente. Não deveria haver esse medo. Pelo contrário, quando você anda com Deus, o perfeito amor lança fora o medo e você vai encarar tudo, porque a verdade se a verdade é verdade, e se Jesus é Deus mesmo, todas essas coisas vão ser englobadas por Ele. Elas nem serão derrotadas por Ele, elas vão ser transformadas nele. A ciência, a tecnologia, a filosofia, a religião, tudo isso vai ser anulado nele porque vai se transformar em algo melhor. Nem vai ser reforma protestante, a propósito de hoje, que se comemora o dia da reforma protestante.
vai ser uma transformação constante. Não vai ser fruto de protesto, que foi necessário no século XVI, mas vai ser apenas a continuidade do eterno processo de transformação para o qual Deus chamou a mim e a você. Fique com isso, pense nisso. Se você achou interessante essas reflexões trôpegas destes lábios trôpegos, dê um like neste vídeo, compartilhe, se inscreva neste canal, acesse a playlist dos livros de 1º e 2º Samuel, onde tem esses vídeos, e aperte o sininho para você receber as mensagens que temos postado aqui. Que o Senhor te abençoe.